Olá, bem-vindos a mais um reporte mensal da Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de fevereiro. Bom, no mercado internacional, né, a gente continua vendo aí uma forte volatilidade, né, muito influenciado também pelo cenário de tarifas, né. Então toda semana o Trump anuncia, né, que vai vir tarifa, depois posterga, depois vai para uma negociação. Então isso tem começado a bater nos preços dos ativos e na perspectiva econômica, né. Então a gente começou a ver os números nos Estados Unidos, alguns soft data, né, começando a sentir, quando vem o resultado, né, mostra uma incerteza do empresário, né, que já está deixando de contratar, está tendo uma antecipação grande de importação dos Estados Unidos com medo das tarifas, né, isso vai puxar aí o PIB no curto prazo para baixo, né, então tudo isso juntando com um Fed, né, falando que vai ter que terminar um programa de, né, venda de ativos, né, e tem reduzido a carteira dele de juros americanos, de Treasury que ele carrega, e junto com o secretário americano Scott Bessent falando que quer ver os juros de 10 anos para baixo, tudo ajudou aí, né, num sentimento de Estados Unidos aí mais fraco, né, de juros fechando e saída do fluxo dos Estados Unidos para o resto do mundo. Então, desde janeiro, o mercado tá muito focado nesse trade de, né, perda do destaque aí, do protagonismo dos Estados Unidos no mundo, né? Então foram anos, né, sei lá, 15, 20 anos de Estados Unidos outperformando o resto do mundo. Então em janeiro, o evento do DeepSeek, né, começou a, né, tirar esse fluxo aí de tech, de bolsa americana para o resto do mundo. E em fevereiro a gente teve, né, os dados mais fracos nos Estados Unidos, junto com notícias de perspectivas de término da guerra, né, de um tratado de paz entre Ucrânia e Rússia, né, isso tudo ajudou principalmente, né, um fluxo muito forte aí para a Europa. Em especial nesse iníciozinho de março, né, agora durante o Carnaval, você ainda teve né, um anúncio da Alemanha, né, de um aumento de 500 bilhões de investimento em infraestrutura e defesa, né, que ajudou aí, né, via fiscal nesse rally que a gente está vendo de ativos na Europa, né? Então o mercado tem tradeado esse, né, fluxo para os Estados Unidos, fluxo para fora dos Estados Unidos. Isso tem tido muita volta, principalmente com os anúncios constantes do Trump em relação à tarifa, tá? Junto a isso, a gente teve em fevereiro, né, a eleição na Alemanha, né, que veio com uma composição mais benigna também, né, que ajudou nessas conversas de um pacote fiscal. Mas acho que o principal foi isso, notícias melhores aí para a Europa e notícias de atividade mais fraca nos Estados Unidos, mesmo que o CPI, né, esteja incomodando, né, com os núcleos ainda vindo forte, né, o mercado está muito focado agora na desaceleração da economia americana. Então a gente vê os ativos sofrendo e uma reversão da tendência de dólar forte global, né, que virou bem no final do mês, com um dólar fraco, e isso tudo tem ajudado aí, né, o cenário emergente principalmente, né, o cenário de dólar fraco sempre ajuda a acalmar a perspectiva para os emergentes. Bom, o Brasil, que no início do mês, né, se beneficiou do fluxo global, né, que estava muito positivo, dessa saída de fluxo dos Estados Unidos, né, para o resto do mundo, em especial para a Europa. A gente começou a ver os dados de atividade, né, desacelerando aí menos que o mercado, né, esperava, né, então isso tirou um pouco desse ímpeto de juros fechando aqui no Brasil. A gente teve o IPCA também, que o número cheio veio um pouquinho mais baixo esperado, mas os núcleos ainda incomodando, a parte de aluguéis aí acelerando, mostrando que, né, vamos ter pressões inflacionárias para frente. Números de popularidade do presidente Lula seguiram, né, caindo fortemente, né, mostrando que a alta do preço da alimentação está afetando aí, o governo.
E no final do mês, né, a gente teve uma piora aí forte dos ativos, né, especial dos juros, né, que fechou o mês ainda, abrindo 40 bips aí a parte longa, após o forte fechamento que a gente viu no início do mês, muito em função da reação do presidente para retomar a popularidade, né. Então ele tem dando sinais, né, antecipou um saque do FGTS, lançando pé de meia, vai colocar o Vale Gás dentro do orçamento, vai lançar no início de março agora um novo crédito consignado para o setor privado, que pode injetar aí de 100 a 120 bilhões na economia. Então está vindo com medidas para garantir o crescimento do PIB, né? E do outro lado vai ter o Banco Central sozinho tentando segurar a inflação, subindo os juros, né? Tivemos alguma volatilidade por parte da política monetária, né, com a ata um pouquinho mais dura, mas a gente achou que as lives dos diretores do BC foram mais duras, indicando que eles estão dando muito peso aí para a atividade, tá? E fechamos o mês com o Lula nomeando aí, eu acho que a ala raiz do PT para os ministérios próximos, em especial Gleisi Hoffmann, mostrando que ele não vai numa direção de uma frente ampla, né? Ele vai focar ali no PT raiz e com essa agenda, né, de mais gastos, né, de dar coisa para a população para retomar a popularidade, né? Acho que o ministro mais forte do governo hoje, né, o ministro de Comunicações, está fazendo toda essa agenda aí para melhorar a popularidade do Lula, né? Então isso a gente acha que vai trazer mais volta para os mercados, né, em especial para agora após o Carnaval, volta o Congresso, então volta a agenda de gastos, volta a agenda de falar sobre orçamento. Então a gente acha que o Brasil se beneficiou muito, né, de um mercado externo benéfico, né, pode começar a sofrer daqui para frente. Bom, falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês aí muito vol, né, muito difícil. Acho que começou um mês ali mal, acho que acabou recuperando aí parte aí no final do mês, né. A gente mudou bastante as posições, né, principalmente começando aqui a falar sobre a parte de juros internacionais, né, que a gente está com viés de tomada de juros americanos, funcionou bem no início do ano, mas essa reversão aí de dados de atividade, no mercado não dando peso aí para a inflação mais alta aí no CPI, porque o que está subindo nele não tem muito peso no PCI, que é o que o Fed olha, né. A gente, respeitando o mercado, a gente zerou essa posição tomada, né. Então isso contribuiu com menos 0,53 aí no mês, essa parte de juros internacional. Estamos mais táticos, né, esperar para ver até onde o mercado vai realizar. A gente tem visto, né, que essa agenda de tarifas tem deixado o empresário apreensivo, né, está afetando os dados mais de soft data, os dados mais de pesquisa, né, para o empresário no curto prazo. A gente acha que quando passar essa agenda, provavelmente em abril, né, com a implementação, o que a gente vai saber que vai vir de tarifa ou não. A gente acha que a economia americana volta a retomar aí, fortemente, vão voltar a tomar essa parte longa que a gente acha que vai ver aí, a prêmio de risco voltando acima de 5, tá? Na parte de moedas contribuiu negativamente 0,25, né? Temos um venda-venda de Ibovespa com o dólar aqui, que nesse final do mês contribuiu negativamente. Tínhamos uma compra de dólar em alguns momentos também, e zeramos toda a nossa posição comprada em dólar contra o euro e o GBP, que a gente vinha carregando desde o final do ano passado. Começou a ficar muito incerto o cenário para o dólar global, seja via perspectiva de fim da guerra da Ucrânia e da Rússia, que ajudou muito aí o fluxo para a Europa. E no início de março agora veio a Alemanha com um pacote aí, né, fiscal grande, né, então a gente já estava zerado há bastante tempo e está tendo muita vol aí com essa implementação de tarifa ou não, né, então a gente optou por ficar sem grandes riscos direcionais aí no dólar global, para esperar definir o que vai ter de tarifa, como é que vai ser a guerra, para a gente voltar numa posição. Então estamos sem posição no momento, um pouquinho comprado em dólar aqui contra o real, na linha de que ativos brasileiros vão ter o viés negativo aí, a partir aí agora passou o Carnaval, acho que a agenda legislativa vai seguir ruim, ainda mais com a perspectiva aí que o Lula
indicou de nomear os ministros, né, próximos do PT, mostrando que ele vai querer se isolar. Tá? A parte da renda fixa local contribuiu positivamente com 0,34. Né, a gente está tendo um ano difícil, aí tomada de juros aqui, muita vol, vindo do externo também, de um BC mais novo, dando mais peso para a atividade. Mas a gente tem visto que a atividade está desacelerando bem devagar, a inflação segue alta, o núcleo é muito forte, né? Então a gente não consegue ver esses juros sustentando aí abaixo de 15%. Acho que pelo modelo, né, o juro tinha que ir para perto de 17%, o BC não deve fazer isso. Então a gente vai ter que ver essa parte longa aí, colocando o prêmio de risco, e não pode ter quedas de juros, ainda mais com essa agenda incerta que a gente tem para frente para a eleição. A gente acha muito cedo para ter a eleição, fez preço aí, a popularidade do Lula caindo, mas a gente acha que, à medida que o tempo vai passando, o mercado vai começar a colocar aí volatilidade nos preços, né, que não sabe se o Lula vai, não sabe se o Tarcísio vai, não sabe quem o Bolsonaro vai apoiar, e a gente vai ver essa parte de juros longa aí no patamar aí mais alto, da mesma forma que a gente acha que vai ver o dólar aí acima de 6 aí nos próximos meses também. A parte de bolsa contribuiu, né, positivamente aí com 0,20, trades direcionais, né, principalmente vendido em bolsa americana, vendido na bolsa europeia no início do mês. Tá? Nossa carteira aqui de long e short, os papéis que a gente vem carregando contra o índice contribuindo negativamente, mas o net da posição foi bem positivo. A gente tem tido uma postura bem tática, né, porque todo dia tem uma notícia para um lado e para o outro, né, principalmente essa parte de tarifas que tem impactando muito esse fluxo, né, nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Né. A gente acha que vai ser um fluxo mais estrutural de saída, né. Então todo ano a gente rediscute essa tese, né? Será que a alta performance dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo vai continuar esse ano? Parece que esse ano o mercado está querendo rediscutir, né? Principalmente depois desse grande rally da Bolsa americana, esteve vendo DeepSeek, e agora essa questão de tarifas e está começando a impactar a economia nos dados que a gente viu recentemente. Né? Então a gente está com viés de tradar aí na venda da Bolsa Americana, achando que pode ter uma realização aí mais forte. E na Bolsa Brasil, meio que nesse kit, né, bear contra Brasil, tem um viés mais de trade, mas depois do rally que a gente viu em janeiro, a gente está tradando na venda aqui pequeno na Bolsa Brasil também. Mas o net né, posição de juros tomada, mais estrutural nesse patamar. Bolsa Americana mais vendido também. Dólar global ainda zerado. Né? Vamos esperar alguma oportunidade para voltar a ter posição. Assim como os juros nos Estados Unidos, que a gente acha que a gente ainda vai ver, né, uma abertura forte aí. Acho que quando passar essa confusão de tarifas, está influenciando os dados no curto prazo. A gente tem o viés de voltar a tomar juros nos Estados Unidos, a economia americana vai seguir aí forte nos próximos meses. Olá pessoal, eu sou Vitor Ari, sócio e gestor de crédito aqui da Novus Capital. Vou falar um pouquinho para vocês da performance ali da nosso fundo de crédito aqui no mês de fevereiro e como que a gente está olhando o mercado daqui para frente. Né? Então, falando de fevereiro, a gente viu uma certa reversão de algum movimento que vinha acontecendo ao longo do último trimestre do ano passado. A gente viu desde outubro do ano passado um movimento onde não só a gente teve um arrefecimento das captações líquidas ali na indústria de crédito, como a gente inclusive viu uma reversão para um cenário de resgate líquido ali na indústria. Isso provocou um ajuste ali nos spreads, né, principalmente em dezembro, e a gente começou esse ano com uma reversão desse movimento. Então, desde janeiro a gente já viu os spreads tendo uma certa correção com um movimento de fechamento dos spreads, por mais que ainda um pouco leve. Em fevereiro esse movimento, né, teve continuidade, até porque em janeiro a gente ainda teve um certo resgate líquido ali na indústria, e em fevereiro a gente já teve uma aplicação líquida, né? Então a gente teve esse fluxo entrante, isso trouxe um maior fluxo para a indústria, a gente viu isso se traduzindo ali no volume de negociação do secundário, a gente viu um secundário mais forte, que trouxe esse nível de fechamento ali dos spreads, por mais que marginalmente ali em torno de um BIP só de fechamento, mas diante
da abertura que a gente vinha tendo ali ao longo do ano passado. Já foi um cenário de normalidade, digamos assim, né? Normalização ali dos movimentos. Isso se deu por alguns motivos, né? Primeiro que a gente vê que pós esse ajuste que a gente teve em dezembro, o patamar dos spreads ele voltou para um patamar que traz o interesse do investidor, né? Ao longo do último trimestre do ano passado, a gente viu uma discussão acontecendo se os spreads estavam muito espremidos ali ou não, já tinham comprimido demais. E dado que a gente teve um ajuste acontecendo em dezembro, voltaram os patamares ali de spreads para um nível que traz o interesse do investidor. No geral, a gente vê um cenário, né, de juros mais altos ali por mais tempo, que também traz uma certa atratividade ali para os investidores. E teve um terceiro fator, que foi no começo do mês de fevereiro, uma mudança ali de regulamentação, né, colocada pela CMN, que trouxe uma maior restrição, né, sobre os lastros de emissões de papéis incentivados como CRIs, CRAs, LCI e LCAs. Então esse tipo de instrumento, né, que tem um grande apetite ali por parte dos investidores, principalmente pessoa física, né, dado o cunho ali de isenção tributária. Só que as empresas acabaram conseguindo flexibilizar ali e jogar dentro das linhas, né, dadas as últimas restrições que tinham sido colocadas lá no início de 23, né? Então a gente viu que existia uma restrição que foi colocada lá atrás, né, sobre as emissões, né, de CRIs e CRAs, mas as empresas conseguiram ainda continuar emitindo esse tipo de instrumento usando algumas empresas satélites, digamos assim, né? Então você tinha um lastro, uma colateral ou um aval de uma empresa de capital aberto com um perfil de risco mais high grade ali, ancorando alguma emissão que estava sendo feita por alguma empresa do ramo imobiliário ou do agronegócio. Então agora, de fato, você precisa ter uma empresa emitindo do ramo imobiliário ou do ramo do agronegócio e nem sequer pode ter algum tipo de lastro dado por uma empresa de capital aberto que não seja esses ramos como tendo sua principal atividade. Então isso traz uma maior restrição para esse tipo de emissão e acaba trazendo uma restrição de oferta, e isso ajuda na precificação e ajuda a ter um olhar ali mais atrativo por parte dos investidores para as debêntures ali tradicionais e incentivados também. Isso de fato aconteceu, a gente viu um maior fluxo e uma maior atenção vindo para esse mercado. Então esse é o lado da demanda, que a gente viu trazendo uma maior demanda ali por parte dos investidores. Quando a gente casa isso com o lado da oferta, a gente vê que a gente teve ainda um volume tímido, né, de ofertas ali de emissões primárias, mas isso é natural, dado uma sazonalidade que existe ali no mercado nesse período de janeiro e fevereiro. Mas até quando a gente compara com o mesmo período do ano passado ou da série histórica, a gente vê que inclusive foi mais forte do que o ano passado, né, o volume de emissões. Mas mais importante do que isso é que a gente tem um pipe contratado ali de novas emissões para frente bem robusto. Isso joga dois lados ali da mesma moeda. A gente sabe que você tendo um maior volume de ofertas, isso pode pressionar um pouco o nível de spreads ali no secundário, né, no curto prazo, mas olhando o médio e longo prazo, a gente entende que isso é bem saudável para o mercado, né, dado você ter um maior volume de demanda, né, por conta do interesse do investidor ali por níveis de juros mais altos, por um patamar de spread também interessante, mas isso também está casado com o volume de ofertas crescente que traz um equilíbrio ali dos níveis de spread para que a gente não tenha um movimento onde os spreads fiquem muito comprimidos, como já aconteceu no passado. Então a gente acha que isso é um movimento saudável, né, que aconteça. Olhando daqui para frente, né, como a gente se posicionou, depois do ajuste que a gente viu em dezembro, a gente voltou a reduzir um pouco a posição de caixa, a gente tinha chegado a uma posição bem defensiva ali, em torno de 28% de caixa, a gente voltou a reduzir e ficar numa banda ali entre 15% e 20%. Ainda é bem mais alto, um caixa mais robusto do que a gente já trabalhou no passado. Então a gente está com esse viés, né, de ficar um pouco mais cauteloso, no sentido de ter um nível de caixa mais robusto. Mas mais do que isso, né, mais do que a parcela de caixa, o nosso mix, né, das debêntures está numa parcela bem mais high grade, um mix bem mais resiliente ali quando a gente pensa a esse cenário macro um pouco mais adverso. Então, colocando os choques macros ali em todas as teses que a gente olha, né, todos os cases, a gente colocando esses choques nos nossos modelos, tanto de premissas de juros, premissas de inflação, de atividade, para entender quais são as empresas que de fato vão ter um nível maior de resiliência, e são essas que a gente tem tido uma preferência ali dentro do portfólio,
mas claro, sempre tendo um olhar bem atento ali para atuar de forma ativa quando a gente vê uma assimetria de preço ou vê algum nível de oportunidade no mercado. Então, assim, falando um pouco da performance de fevereiro, a gente teve a maior parcela ali de performance, né, vindo da parte do carrego. A gente teve inclusive um BIP apenas de detração ali vindo da marcação dos ativos, mas quando compõe ali com a parcela de caixa e FDIX, a gente teve ali uma performance de 1,14 que dá 116 do CDI, então mais um mês positivo ali, né, desde que a gente virou esse ano, vem tendo essa performance positiva num âmbito, né, de um mercado um pouco mais desafiador. Mas a gente continua com um olhar construtivo, né, para o mercado, mas de novo ressaltando só essa seletividade dos ativos e uma preferência por um portfólio um pouco com um mix mais resiliente. Então, o que eu tinha para trazer para vocês de crédito, né, é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado. Bom, antes de encerrar, queria só reforçar que a gente vai lançar um novo fundo que vai completar 6 meses ao longo de março agora, que é um fundo que é igual ao nosso renda fixa ativo, só com laxo em debêntures incentivados. Não vai ser um renda fixa isento, né, junto aí com a gestão, né, com a nossa equipe de crédito, né, com o gestor, o Vitor Ari, e com as mesmas operações ali da parte de renda fixa ativa, que a gente sempre tenta pegar oportunidades, né, tanto no mercado de juros local como global, aí, olhando política monetária. Bom, a gente está sempre aqui disponível para tirar dúvidas, podem entrar em contato aqui no nosso RI, continue seguindo a gente nas redes sociais. Então, um abraço e até o próximo Repórter Mensal mês que vem.